Bem, vai ficar bem claro que quando a organização escolheu a palavra centralização, mas o título que eu mandei para a minha, porque eu sei que há centralizar, que há um verbo que normalmente usam, mas a minha apresentação tem um título formal, mais longo, que é a urgente e premente necessidade de debater o território, centralizar, descentralizar, regionalizar em debate. Portanto, é bem claro que nós precisamos urgentemente e de forma premente de mudar as políticas públicas relativamente ao território para um processo de descentralização muito acentuado relativamente ao que temos atualmente. Bom, eu sou apologista de que as decisões devem ser tomadas o mais próximo possível do local de efeito. E olhando à dimensão em que elas devem ser tratadas, não é? Portanto, é natural que haja áreas que faz todo sentido que sejam tomadas ao nível de uma autarquia, outras decisões são tomadas ao nível de um concelho, outras de uma área metropolitana e outras a nível nacional, não é? E, portanto, o importante é nós percebermos, para cada uma das áreas, para cada uma dos processos de decisão, qual é o local mais eficaz e eficiente para ela ser tomada. Não só para que ela seja mais próxima possível e que consiga responder aos problemas e aos desafios concretos que pretende endereçar, mas também do ponto de vista económico e até do ponto de vista do seu impacto social, ele possa ser maximizado, não é? Portanto, haverá sempre aqui trade-offs que têm que ser considerados e essa análise, essa discussão de qual é o ponto mais correto de onde a decisão deve ser tomada é, eu diria, quase que o segredo de uma boa descentralização ou de uma boa organização, porque para mim uma boa organização, como eu digo, há de ter uma componente descentralizada e há de ter uma componente que naturalmente tem que ser centralizada. A minha posição é naturalmente uma posição favorável, até porque nós somos um país, apesar de pequeno, muito centralista. Centralista nas decisões, centralista no tratamento do processo de dossiês que complicam a vida às empresas, que dificultam os timings que as empresas têm para fazer os seus investimentos, para fazer os seus negócios, e por isso tudo que seja descentralizar, tornar o centro de decisão mais próximo daquilo que é o objeto da decisão, das pessoas que são os beneficiários da decisão. Eu diria que quem decidirá melhor porque conhece melhor o problema, e aquele que beneficia da decisão terá decisões mais justas, mais acertadas e, eu diria, melhores decisões, porque são tomadas por pessoas que conhecem melhor o processo sobre o qual estão a decidir. Muitas vezes há processos cuja decisão é, no mínimo, duvidosa ou disparatada, porque as pessoas não conhecem o objeto sobre o qual estão a decidir. E descentralizar é aproximar quem decide daqueles que são os beneficiários da decisão e, naturalmente, também em termos de recursos, descentralizar recursos pelo território, porque não se pode só descentralizar processos, centralizar decisões, é preciso descentralizar também o benefício e a utilização num conjunto de equipamentos que devem estar espalhados pelo território, porque descentralizar também significa contribuir para a coesão territorial, que é aquilo que nós, e os políticos gostam muito de anunciar, que é a necessidade de criarmos condições para a coesão territorial, mas por outro lado nós temos um território cada vez mais desequilibrado, com o litoral cada vez com mais pessoas e o interior cada vez menos pessoas. Temos um país cada vez mais desertificado no interior e mais massificado no litoral. E por isso aquilo que nós precisamos e que o país precisa é descentralizar, criar condições para que as populações se fixem em territórios mais baixa densidade, para que as empresas se possam instalar nesses territórios, porque também há uma coisa que ninguém tem dúvidas, é que se não houver emprego nesse território, as pessoas não se vão fixar lá. Agora, também por outro lado, as pessoas não se fixam lá se não houver empregos. Por isso está aqui uma relação causa e efeito que tem que ser trabalhada. E tem que ser trabalhada criando condições, criando estímulos às empresas para se instalarem lá e criando estímulos e condições às pessoas para se instalarem lá.
Desta forma, podemos começar a equilibrar, naturalmente, o território em termos populacionais, com todas as vantagens que isso tem, ou retirando as desvantagens que hoje temos de ter um interior cada vez mais desertificado e ter um litoral cada vez mais massificado, com tudo o que isso representa para o país e para a vida das pessoas. Eu acho que precisamos, em Portugal, mais do que nunca, de apostar na descentralização. Os últimos 20 anos assistimos no nosso país a uma centralização administrativa, financeira, operacional. De facto, é impensável hoje um Presidente de Câmara ter que ir a Lisboa por uma coisa absolutamente irrisória que podia resolver de outra forma. E, portanto, numa altura em que temos o país completamente desigual em termos sociais, em termos económicos, e em que precisamos de levar mais pessoas, mais capital para o interior, a descentralização pode ser uma forma inteligente de resolver o problema. Nós somos um país pequeno e, portanto, a criação de regiões administrativas é, de facto, uma situação que tem que ser ponderada do ponto de vista dos custos que pode vir a ter. Mas acho que uma descentralização inteligente pode ser a solução. Inequivocamente que concordo, sendo que vamos por partes. Há um princípio fundamental do ponto de vista das contas estarem certas, um princípio fundamental, e o Poder Central tem a obrigação e o direito de alguma forma monitorizar, eu não tenho medo em usar estas palavras, controlar a dimensão do potencial de endividamento. O endividamento é o maior drama de Portugal neste momento, é bom que as pessoas tenham essa noção. E, portanto, nós temos que ter um modelo que tenha controlo do endividamento, seja local, seja nacional. Agora, a solução que nós temos a nível nacional é um desastre, como já todos percebemos. Nós entramos num endividamento terrível e nós estamos próximos. É bom que as pessoas tenham essa noção. Eu não sou um pessimista, mas nós estamos não muito longe da possibilidade de termos mais uma debacle e mais uma intervenção externa. As pessoas não percebem isso. Mas estamos, porque temos uma dívida que continua a manter-se muito alta. Apesar do Sr. Primeiro-Ministro das Finanças ter dito hoje que vamos ter um crescimento fantástico de 6%, bom, vamos, porque temos uma inflação enorme. E, portanto, é óbvio, eu não sou economista, mas trabalho muito nisto. Se temos uma inflação enorme, o aumento do PIB vai ser significativo. O que eu pergunto é qual é o aumento da dívida em termos relativos com o PIB. E a dívida não baixa, não há maneira de fazer baixar a dívida, em termos relativos com o PIB. E esse é que é o grande problema. Sim, eu acho que isso é importante e esse orçamento de decisão regional deve ser um orçamento para aquelas áreas que nós concordamos que devem ser tomadas de forma regional. E mesmo essas podem passar por depois um nível de discussão de uma consolidação a nível nacional, mas é totalmente diferente disso ser uma decisão consensualizada entre pares, entre os tais responsáveis que estão legitimados para representar a região. É totalmente diferente isso ser assim, de ser uma decisão tomada por alguém centralmente que acha que conhece ou que sabe as especificidades. As especificidades das regiões e que decide pelas regiões. E isso é o que nós muitas vezes em vários domínios temos hoje. Não é? Bem, isso faz-se acontecer de várias formas. É evidente que é necessário um acordo político, ou seja, vamos ser práticos, não vale a pena estar aqui a armar-me. Não, tem que haver um acordo político. Tem que haver uma transferência, há uma grande discussão sobre a dimensão da descentralização. Se vai para um nível de regionalização em que há toda uma votação eleitoral regional de onde emanam depois os poderes locais, ou se caminha para uma descentralização que envolve uma mudança da legislação sobre autarquias locais. No mínimo isso tem que acontecer. Por onde nós devíamos partir era precisamente uma discussão de onde é que faz mais sentido cada uma das decisões ser tomada. Isto sem questões ideológicas, de uma questão mesmo, perspectiva mesmo, digamos, prática, ponderando os prós e contras, os custos e os benefícios, e dizer este tipo de decisão faz todo sentido que seja tomada a nível central, só pode ser tomada a nível central, e este tipo de decisão faz todo sentido que seja tomada ao nível mais baixo. E, portanto, esse seria o primeiro passo para mim de um processo de descentralização, e tudo o resto depois decorreria daí. Sim, a descentralização deve ser trazer pessoas ou ter pessoas
o mais possível em todo o território, mas criando condições para as pessoas estarem no território. Ter equipamentos no território para que as pessoas possam usufruir desses equipamentos. Nós não podemos querer ter pessoas no interior cujo o nível de equipamentos, de oferta e de condições de vida são muito inferiores àquelas que estão no litoral. Por isso é que as pessoas hoje se deslocam muito mais para o litoral, porque aquilo a que têm acesso no litoral é completamente diferente daquilo que têm acesso no interior. E por isso precisamos de criar estas condições e no caso, e naquele que diz mais respeito e sobre o qual tem mais responsabilidades, nós para termos empresas no interior temos de ter pessoas, porque as empresas não funcionam sem pessoas. E temos de ter condições e estímulos para que as empresas se instalem nesses territórios. E a partir daí eu acho que precisamos iniciar um processo de algum equilíbrio em termos de população no território e naturalmente depois com equipamentos e com serviços que sejam comuns ao território. Agora não podemos é ter pessoas que estamos aqui no Porto e estamos a 10 minutos ou um quarto de hora de um hospital com todas as condições. As pessoas vão para o interior e estão a 1h30 ou 2 horas num hospital com condições razoáveis. Assim não há coesão territorial, assim não vai haver descentralização. E por isso, a descentralização vai ser um dos temas que a Fundação AEP também se vai dedicar nos próximos tempos, porque é um desafio de facto que o país tem e porque o interior tem recursos endógenos e tem condições para ser um território que oferece qualidade de vida para quem vai viver lá, desde que consigamos criar estas condições para as pessoas estarem lá. A Smart Decentralization, descentralização inteligente, não, tem que passar por fazer algo que já está previsto na Constituição, que é a criação de regiões administrativas, portanto não regiões no verdadeiro sentido do termo, em que passamos a ter a maior parte dos serviços do Estado Central desconcentrados, mas desconcentrados de uma forma efetiva e não de uma forma meramente artificial. E, portanto, o que está previsto na Constituição é as atuais comissões de coordenação passarem a ser verdadeiras juntas regionais, com orçamento, com capacidade de execução financeira e onde as políticas de território possam ser feitas do ponto de vista mais efetivo. A educação, a saúde, obviamente, é articulada com a parte nacional, porque é mais complexo. E, portanto, acho que este tem que ser o caminho, ou seja, as coisas estão a evoluir de uma forma tal que se não forem tomadas medidas a curto prazo podemos ter problemas muito sérios.